Se Deus é perfeito, por que o mal existe? A resposta está no segredo mais sombrio do universo: a queda do anjo mais poderoso que já existiu. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os mistérios bíblicos que vamos revelar. Você já parou para pensar como algo tão terrível quanto o mal surgiu em um mundo criado por um Deus absolutamente bom? A Bíblia revela um drama celestial que poucos entendem. Lúcifer, o querubim ungido perfeito em sabedoria e beleza, tinha tudo, mas um desejo proibido o corrompeu. Ele não aceitou ser apenas uma criatura, quis ser igual ao Criador. Nesse exato momento, o mal nasceu. Mas como um anjo santo se transformou no próprio símbolo da rebelião? Por que Deus permitiu isso? E o que isso significa para você hoje? Prepare-se, porque as próximas palavras vão mudar sua visão sobre o bem, o mal e o poder das suas próprias escolhas. Atenção! Esse vídeo não é apenas uma história do passado, é um alerta para todo cristão que quer vencer as tentações que destruíram até o anjo mais glorioso. Antes de se tornar o príncipe das trevas, ele era a obra-prima da criação divina, um ser tão glorioso que ofuscava todas as outras criaturas celestiais. Mas o que exatamente a Bíblia revela sobre esse anjo extraordinário, a criação perfeita? O profeta Ezequiel nos oferece a descrição mais detalhada sobre a origem de Lúcifer. No capítulo 28, versículos 12 e 15, encontramos uma revelação chocante. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras querubim, ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Os 4 privilégios únicos de Lúcifer. Natureza angélica superior. O não era um anjo comum, mas um querubim ungido. A mais alta ordem angelical, o criado com perfeição absoluta, sabedoria, beleza e santidade incomparáveis. Posição de honra sem paralelo. O guardião do trono divino, o Monte Santo de Deus, o tinha acesso direto à presença do Altíssimo, o liderava o louvor celestial. Beleza inigualável, o adornado com 9 pedras preciosas, específicas, rubi, topázio, diamante, etc. Sua aparência refletia a glória divina de maneira única. Habitação privilegiada o andava, no meio das pedras afogueadas, possivelmente referência ao Shekinah, glória manifesta de Deus, o tinha livre acesso ao Éden celestial. O texto enfatiza repetidamente que Lúcifer era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Isso levanta a questão fundamental: como algo perfeito pôde cair? A resposta está não em sua natureza original, mas no exercício do livre-arbítrio, um dom que Deus concede até às suas criaturas mais elevadas. Detalhes reveladores. O termo Lúcifer, do latim portador de luz, vem de Isaías 14:12, como estrela da manhã. Ele refletia a glória divina, como Vênus reflete a luz solar. Sua função como querubim cobridor sugere que protegia a santidade de Deus. As pedras afogueadas podem representar o fogo purificador da presença divina. Compreender quem Lúcifer era antes da queda é crucial, porque 1. Mostra que o mal não foi criado por Deus, mas surgiu de uma escolha. 2. Revela que até o mais perfeito dos seres pode cair pelo orgulho. 3. Explica por quê. Satanás tem tanto poder hoje. Ele era originalmente o mais poderoso dos anjos. Mas então, o que aconteceu? Como essa criatura perfeita se tornou o adversário de tudo o que é bom? A resposta está no momento crucial, quando o orgulho nasceu em seu coração. No princípio de todas as coisas, antes que o tempo, como conhecemos, começasse a ser contado, ocorreu um evento tão catastrófico que ecoaria por toda a eternidade: a queda da mais gloriosa das criaturas de Deus. Isaías 14:12-14 nos revela o momento exato em que a santidade se corrompeu, quando Lúcifer, a brilhante estrela da manhã, permitiu que um pensamento venenoso tomasse conta de seu ser perfeito. O profeta Isaías registra com dramaticidade: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra,
Tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração. E aqui encontramos as 5 declarações que abalaram os fundamentos do céu. Esta não era uma rebelião qualquer. Era um golpe de estado cósmico, uma tentativa de usurpação do próprio trono divino. A primeira declaração, eu subirei ao céu, revela a essência do pecado original. Não se tratava de um movimento físico, mas de uma ambição desmedida. Lúcifer, que já habitava o céu, desejava agora possuí-lo, governá-lo como se fosse seu. O anjo que antes se prostrava em adoração, agora queria ser adorado. Devemos lembrar que Deus não é autor do pecado, Tiago 1,13, mas em sua sabedoria infinita, permite seu curso temporário para fins maiores que nossa compreensão limitada pode abranger. Isaías 55:8-9. A cruz de Cristo permanece como a prova definitiva de que Deus pode transformar os planos mais malignos em redenção gloriosa. Enquanto aguardamos o dia em que o mal será finalmente derrotado, vivemos na certeza de que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, em João 4,4. A história da queda de Lúcifer não é apenas um registro histórico ou um mito teológico. É um espelho que reflete as batalhas mais íntimas da alma humana. Se o mais glorioso dos seres criados pôde ruir por causa do orgulho, que chance temos nós, meros mortais? A resposta não está em nossa força, mas na graça de Deus manifestada através da humildade cristã autêntica. Esta é a lição final e mais prática que extraímos dessa tragédia celestial. O apóstolo Paulo nos dá o contraste perfeito em Filipenses 2:5-8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Enquanto Lúcifer clamava, subirei, Jesus voluntariamente descia. Enquanto o anjo rebelde buscava usurpar o trono divino, o Filho de Deus deixou sua glória para servir. Essa inversão radical de valores é o cerne do Evangelho e nosso modelo para evitar o mesmo erro fatal. A primeira lição prática que aprendemos é sobre o perigo da autossuficiência espiritual. Lúcifer, em sua perfeição original, esqueceu-se de que toda sua glória era um reflexo, não uma posse inerente. O apóstolo Paulo nos adverte em 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Nossa força espiritual nunca vem de nós mesmos, mas de uma dependência consciente e diária de Deus. Como Jesus disse em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. A armadura espiritual de Efésios 6 começa com o cingir dos lombos com a verdade. E a verdade fundamental é que somos totalmente dependentes de nosso Criador. A humildade, longe de ser fraqueza, revela-se nossa maior proteção. Tiago 4:6-10 traça o caminho inverso ao de Lúcifer. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. A verdadeira humildade não é um complexo de inferioridade, mas o reconhecimento preciso de nossa posição como criaturas redimidas. É interessante notar que Jesus, em Mateus 11:29, escolheu se descrever como manso e humilde de coração, qualidades que representam o antídoto perfeito para o veneno do orgulho que corrompeu Lúcifer. Precisamos desenvolver uma vigilância constante sobre nossos corações, pois o pecado sempre começa com pensamentos não repreendidos. Tiago 1:14-15 descreve o processo. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. A estratégia de defesa nos é dada em 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O Salmo 139, 23-24 deve se tornar nossa oração diária. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno.
Na prática diária, isso se traduz em 4 disciplinas espirituais essenciais. Primeiro, o exame diário. Precisamos identificar regularmente as áreas de orgulho disfarçado em nossas opiniões, ambições e relacionamentos. Segundo, a disciplina da gratidão. Reconhecer conscientemente que tudo o que temos e somos vem de Deus. 1 Coríntios 4:7. Terceiro, o serviço intencional. Buscar ativamente oportunidades para servir em segredo, sem esperar reconhecimento. Quarto, a comunhão verdadeira. Permitir que irmãos maduros na fé nos confrontem amorosamente quando necessário. O exemplo de Cristo nos mostra que a verdadeira grandeza está no serviço, Marcos 10:45, que a exaltação vem após a humilhação, Filipenses 2:9, e que o caminho para cima é para baixo, Lucas 14:11. Enquanto Lúcifer buscou ascensão imediata, Jesus escolheu o caminho da cruz, e foi exatamente por isso que Deus também o exaltou soberanamente, Filipenses 2:9. Assim como Lúcifer teve sua oportunidade de arrependimento antes do juízo final, nós temos hoje a chance de escolher o caminho da humildade. A queda angelical nos serve de alerta solene. A cruz de Cristo nos oferece redenção plena. O Espírito Santo nos capacita para vivermos diferente. Que possamos, como adoradores genuínos, não buscar ser como Deus, mas refletir sua glória como criaturas redimidas e transformadas. Este mistério resolve aparentes paradoxos. A onisciência divina conhece todas as escolhas sem determiná-las. A bondade de Deus permite o mal temporário para um bem maior. O controle soberano governa sobre o mal sem ser seu autor. Como José declarou a seus irmãos em Gênesis 50:20, Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. A queda angelical nos ensina lições eternas, que o orgulho sempre precede a ruína, Provérbios 16:18, que nenhuma posição é alta demais para a tentação, que a verdadeira adoração se expressa em obediência alegre, e que a liberdade sem submissão leva à escravidão. Para nós hoje, isso significa que nossas escolhas diárias ecoam na eternidade, que a humildade é nosso antídoto contra o pecado original, e que a obediência a Deus representa nossa maior liberdade. O clímax desta narrativa cósmica se revelará plenamente quando, como promete Apocalipse 21:4, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Então veremos como todo sofrimento transitório serviu a um propósito eterno. A permissão da queda de Satanás, embora trágica em si mesma, tornou-se o cenário necessário para a mais gloriosa demonstração do amor divino, onde a justiça e a misericórdia se beijaram na cruz do Calvário. A rebelião de Lúcifer nos céus não foi um evento isolado no passado distante, mas sim o início de uma guerra espiritual que continua a moldar profundamente a experiência humana em nosso mundo atual. Quando aquele que fora o mais brilhante dos anjos foi lançado à terra, ele trouxe consigo não apenas seu ódio por Deus, mas um plano meticuloso para distorcer e corromper a coroa da criação divina. A humanidade criada à imagem e semelhança do próprio Criador. A estratégia de Satanás revelada já no Éden mostra um padrão perturbador. Assim como ele próprio caiu pelo desejo de ser como Deus, tentou Eva com exatamente a mesma mentira. Sereis como Deus. Gênesis 3:5. Esta repetição não foi acidental, mas uma tática consciente. Através da desobediência humana, o pecado entrou no mundo como uma força corrosiva, trazendo consigo 3 consequências catastróficas que marcam a humanidade até hoje. Primeiro, a quebra da comunhão divina. O relacionamento perfeito entre Deus e o homem foi rompido. Segundo, a distorção da natureza humana. A imagem de Deus no homem foi arranhada pela entrada do pecado. E terceiro, a corrupção da própria criação. A natureza passou a gemer sob os efeitos desta queda. Romanos 8:22. Nos dias atuais, as estratégias de Satanás se tornaram mais sofisticadas, porém mantêm a mesma essência destrutiva.
Apóstolo Pedro nos alerta com palavras que ecoam através dos séculos. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Suas táticas incluem o engano sistemático, onde se transforma em anjo de luz para promover falsas doutrinas. 2 Coríntios 11:14. A acusação constante, onde condena os crentes dia e noite. Apocalipse 12:10. A tentação estratégica, explorando fraquezas humanas individuais. 1 Tessalonicenses 3:5. E o cegamento espiritual, obstruindo o entendimento dos não-crentes. 2 Coríntios 4:4. Esta batalha possui uma dimensão cósmica que vai além do que nossos olhos podem ver. Como Paulo revela em Efésios 6:12, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e príncipes das trevas deste século. Cada ato de injustiça, cada tragédia inexplicável, cada tentação que enfrentamos faz parte desta guerra maior iniciada com a queda de Lúcifer. O mal que vemos hoje, desde as grandes catástrofes até as pequenas crueldades cotidianas, são manifestações visíveis de um conflito espiritual invisível. Diante deste cenário, surge o grande paradoxo: por que um Deus bom permite esta influência satânica? A resposta está em 4 princípios divinos. Primeiro, Deus respeita o livre-arbítrio que concedeu tanto aos anjos quanto aos homens, Deuteronômio 30:19. Segundo, ele possui o poder soberano de transformar o mal em bem, como mostrou na história de José, Gênesis 50:20. Terceiro, demonstra seu poder perfeito na fraqueza humana, 2 Coríntios 12:9. E quarto, tudo isso está preparando a vitória final, quando o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de nossos pés, Romanos 16:20. Para os crentes que vivem nesta tensão entre o já do reino de Deus e o ainda não de sua consumação, as Escrituras oferecem orientações claras. Manter consciência aguda da realidade espiritual. Efésios 6:10-18. Depender da palavra, como Jesus fez no deserto. Mateus 4:1-11. Exercer a autoridade que temos em Cristo. Lucas 10:19. E manter vigilância constante. Mateus 26:41. O mistério do sofrimento e do mal permanece um dos maiores desafios à fé. A queda angelical explica a origem do mal, mas não o justifica. Eu te lancei profano do monte de Deus. Deus, em sua justiça perfeita, não agiu por impulso, mas após ampla oportunidade para arrependimento. As consequências foram catastróficas e abrangentes. Para Satanás e seus anjos, perda da posição celestial, Lucas 10:18. Transformação de natureza, de portador de luz a príncipe das trevas. Estabelecimento de um reino alternativo baseado na mentira e rebelião para o universo espiritual. Divisão irreversível no mundo angélico. 2 Pedro 2:4. Criação do conceito de mal como força ativa. Estabelecimento do conflito cósmico entre luz e trevas para a humanidade. Preparação do cenário para a queda humana. Gênesis 3. Introdução da morte e sofrimento no universo criado. Necessidade de um plano redentor. Gênesis 3:15. O profeta Isaías registra as palavras de Deus sobre esse evento. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14:12. A linguagem é de completa derrota e humilhação. O que era perfeito em formosura, Ezequiel 28:12, tornou-se profano, Ezequiel 28:16. Mas por que a terra? Por que não o abismo imediatamente? A resposta pode estar em Jó 1:7, onde Satanás declara a Deus que vem de rodear a terra e passear por ela. A terra tornou-se seu quartel-general temporário, o palco para seu conflito, contínuo contra o plano divino. E foi aqui que ele encontrou sua próxima vítima, a humanidade. A queda dos anjos rebeldes estabeleceu um padrão que se repete através das eras: rebelião, julgamento, expulsão. Esse padrão vemos repetido com Adão e Eva, com a Torre de Babel, com Sodoma e Gomorra.
o pecado sempre segue o mesmo ciclo trágico. Mas há uma diferença crucial. Enquanto para os anjos caídos não há redenção, Judas 1:6, para a humanidade, Deus preparou um caminho de volta através de Cristo. Essa é a gloriosa diferença que torna o Evangelho tão precioso. Enquanto Satanás está condenado eternamente, nós temos acesso ao perdão. Esta narrativa não é apenas história antiga, ela explica a realidade espiritual que vivemos hoje. Cada tentação, cada ato de mal, cada sofrimento tem sua raiz nesse evento primordial, mas também aponta para o fim da história, quando o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos 16:20. Num universo criado por um Deus perfeitamente bom, onisciente e onipotente, a existência do mal apresenta um dos maiores paradoxos da fé. Por que o Criador permitiria que sua mais perfeita criação, Lúcifer, se rebelasse? A resposta está no dom mais precioso e perigoso que Deus concedeu às suas criaturas inteligentes: o livre-arbítrio. Este não foi um acidente cósmico, mas uma escolha deliberada do próprio Deus, fundamentada em seu caráter amoroso e justo. O livre-arbítrio angélico diferia radicalmente do humano. Lúcifer foi criado com volição perfeita, uma capacidade de escolha não contaminada pelo pecado ou limitações. Ele possuía conhecimento pleno das consequências de suas ações e gozava de liberdade autêntica, sem coerção externa. Em Ezequiel 28:15, Deus declara: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Isso revela que a rebelião foi uma escolha deliberada, não um defeito da criação. Por trás da permissão divina estão três grandes propósitos reveladores. Primeiro, o princípio do amor verdadeiro. O amor, por sua própria natureza, não pode ser forçado ou programado. Como diz 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Deus desejava adoradores que o escolhessem livremente, não autômatos programados para louvar. Oséias 6,6 ecoa: Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. A possibilidade de rejeição era o preço necessário para relacionamentos autênticos. Segundo, a manifestação da justiça divina. O mal, por contraste, revela a santidade de Deus em toda a sua pureza. A rebelião de Lúcifer demonstrou o valor eterno da obediência voluntária. O julgamento divino sobre os anjos caídos, segundo Pedro 2,4, mostrou a integridade inabalável do caráter de Deus, que não tolera o pecado, mas também não o impede preemptivamente. Terceiro, o teatro da redenção. Romanos 5,20 declara: Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A queda angelical preparou o cenário para o maior ato de amor cósmico, a cruz de Cristo. Colossenses 2,15 revela que na cruz, Deus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na mesma cruz. O mal, permitido temporariamente, tornou-se o pano de fundo para a demonstração mais gloriosa da graça divina. Se Deus é perfeito, por que o mal existe? A resposta está no segredo mais sombrio do universo: a queda do anjo mais poderoso que já existiu. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os mistérios bíblicos que vamos revelar. Você já parou para pensar como algo tão terrível quanto o mal surgiu em um mundo criado por um Deus absolutamente bom? A Bíblia revela um drama celestial que poucos entendem. Lúcifer, o querubim ungido, perfeito em sabedoria e beleza, tinha tudo. Mas um desejo proibido o corrompeu. Ele não aceitou ser apenas uma criatura, quis ser igual ao Criador. Nesse exato momento, o mal nasceu. Mas como um anjo santo se transformou no próprio símbolo da rebelião? Por que Deus permitiu isso? E o que isso significa para você hoje? Prepare-se, porque as próximas palavras vão mudar sua visão sobre o bem, o mal e o poder das suas próprias escolhas. Atenção! Esse vídeo não é apenas uma história do passado.
É um alerta para todo cristão que quer vencer as tentações que destruíram até o anjo mais glorioso. Antes de se tornar o príncipe das trevas, ele era a obra-prima da criação divina, um ser tão glorioso que ofuscava todas as outras criaturas celestiais. Mas o que exatamente a Bíblia revela sobre esse anjo extraordinário, a criação perfeita? O profeta Ezequiel nos oferece a descrição mais detalhada sobre a origem de Lúcifer. No capítulo 28, versículos 12 e 15, encontramos uma revelação chocante. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Os 4 privilégios únicos de Lúcifer. Natureza angélica superior. O não era um anjo comum, mas um querubim ungido, a mais alta ordem angelical, o criado com perfeição absoluta, sabedoria, beleza e santidade incomparáveis. Posição de honra sem paralelo. O guardião do trono divino, o Monte Santo de Deus, o tinha acesso direto à presença do Altíssimo, o liderava o louvor celestial, beleza, inigualável, o adornado com 9 pedras preciosas, específicas, rubi, topázio, diamante, etc. Sua aparência refletia a glória divina de maneira única. Habitação privilegiada o andava, no meio das pedras afogueadas, possivelmente referência ao Shequina, glória manifesta de Deus, o tinha livre acesso. Ao Éden celestial. O texto enfatiza repetidamente que Lúcifer era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Isso levanta a questão fundamental. Como algo perfeito pôde cair? A resposta está não em sua natureza original, mas no exercício do livre-arbítrio, um dom que Deus concede até às suas criaturas mais elevadas. Detalhes reveladores. O termo Lúcifer, do latim portador de luz, vem de Isaías 14:12. Como estrela da manhã, ele refletia a glória divina como Vênus reflete a luz solar. Sua função como querubim cobridor sugere que protegia a santidade de Deus. As pedras afogueadas podem representar o fogo purificador da presença divina. Compreender quem Lúcifer era antes da queda é crucial porque 1. Mostra que o mal não foi criado por Deus, mas surgiu de uma escolha. 2. Revela que até o mais perfeito dos seres pode cair pelo orgulho. 3. Explica por que Satanás tem tanto poder hoje. Ele era originalmente o mais poderoso dos anjos. Mas então, o que aconteceu? Como essa criatura perfeita se tornou o adversário de tudo o que é bom? A resposta está no momento crucial, quando o orgulho nasceu em seu coração. No princípio de todas as coisas, antes que o tempo como conhecemos começasse a ser contado, ocorreu um evento tão catastrófico que ecoaria por toda a eternidade. A queda da mais gloriosa das criaturas de Deus. Isaías 14:12 e 14 nos revela o momento exato em que a santidade se corrompeu, quando Lúcifer, a brilhante estrela da manhã, permitiu que um pensamento venenoso tomasse conta de seu ser perfeito. O profeta Isaías registra com dramaticidade: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração. E aqui encontramos as 5 declarações que abalaram os fundamentos do céu. Esta não era uma rebelião qualquer. Era um golpe de estado cósmico, uma tentativa de usurpação do próprio trono divino. A primeira declaração, eu subirei ao céu, revela a essência do pecado original. Não se tratava de um movimento físico, mas de uma ambição desmedida. Lúcifer, que já habitava o céu, desejava agora possuí-lo, governá-lo como se fosse seu. O anjo que antes se prostrava em adoração, agora queria ser adorado. Afinal, foi para isso que fomos criados. Não para usurpar o trono divino, mas para proclamar com nossas vidas: só ao Senhor pertence a glória, o poder e a honra para sempre. Se gostou do vídeo, não deixe de comentar e dar o like. Isso me motiva para trazer histórias como essa.
Até o próximo vídeo.